Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cantemos. O Senhor se lembra sempre Da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Com este refrão do Salmo de hoje, Salmo 88, é isso mesmo, o Senhor se lembra sempre da aliança. A aliança que Ele fez com os nossos primeiros pais, com Abraão, Isaque, Jacó, com os nossos pais na fé. Uma aliança que ia se renovando através dos tempos, mas que também era quebrada pelo povo de Deus. Diz o livro do Êxodo que era um povo de cabeça dura, é ou não é? Mas essa aliança foi firmada para sempre, não na lei, não na letra, mas no sangue de Jesus nosso Senhor. Temos aqui atrás no presbitério um lindo crucifixo, né? Temos também no altar. Nas nossas casas, talvez tragamos no nosso peito, a gente traga no peito o crucifixo. Ali o Pai do céu selou eternamente uma aliança conosco, comigo e com você, no sangue de Jesus nosso Senhor. E em cada Eucaristia isso acontece. Pelas palavras do sacerdote, a aliança se perpetua, se renova dia após dia. O sangue da nova e eterna aliança. Jesus que se dá a nós em cada sacrifício eucarístico. Estamos nessa segunda semana do tempo comum, embora hoje nós celebramos a memória de Santo Antão, estamos de branco, né? Lembrando a memória deste grande homem que renunciou a tudo que tinha, de família rica, seus pais vieram a falecer, só tinha ele e a sua irmã, e ele sentiu-se tocado por Deus, por aquela palavra do rico, do jovem rico, quando Jesus fala para aquele jovem: vai, vende todos os seus bens, reparta com os pobres, terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. E Santo Antão fez isso, repartiu os seus bens, tudo o que ele tinha, e foi viver uma vida nos desertos, uma vida ascética, um grande santo, onde muitos iam procurar a sua direção espiritual. Alguém que fez a sua experiência pessoal com Jesus já há muitos anos, né? E tantos na história da igreja, e tantos que tiveram a sua experiência com Jesus e suas vidas transformadas. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus, em todos os dias, vem ao nosso encontro, para transformar a nossa vida,
para transformar a nossa mentalidade, muitas vezes velha, antiga, para tirar do nosso peito o coração duro, o coração de pedra. E quando eu e você vamos dando essa abertura a Ele, à presença de Jesus, seja nos sacramentos, seja na pessoa do nosso irmão, a nossa vida vai mudando, vai se transformando. E no Evangelho de hoje, de Marcos, vamos acompanhar por um bom tempo, é sequência do Evangelho de ontem. Ontem Jesus, o noivo, estava com seus discípulos, e os discípulos de João Batista, os fariseus, criticavam Jesus porque os discípulos de Jesus não estavam fazendo jejum, não estavam fazendo penitência como deveriam de fazer. E o Evangelho de hoje vai na mesma linha, né? No dia de sábado, Jesus sai pelos campos colhendo o trigo para comer e não podia fazer aquilo. De fato, Jesus estaria errado, a lei dizia que não era para fazer aquilo. E eles fazem uma pergunta para Jesus, Jesus responde a eles com uma outra pergunta. Lembrando aqueles que faziam a pergunta para ele de um texto do Antigo Testamento, como que o que fez Davi e seus companheiros, o que Davi também não poderia fazer, apenas o sacerdote poderia fazer. E Jesus traz para eles, mas também para cada um de nós, o valor da pessoa humana, que o mais importante é a pessoa. Não é o sábado, não é a lei, não é a norma. É claro que existem as leis, as normas, que nós também precisamos seguir. Assim como na igreja existem as leis eclesiásticas, mas o homem, o ser humano, a pessoa é o mais importante. E Jesus veio trazer essa novidade para cada um de nós, e que nós precisamos acolher, e devemos acolher no nosso interior, para que o outro seja mais importante. Ainda que essa pessoa cometa muitos erros, muitas falhas, às vezes nós ouvimos aquela expressão, né? Fulano não tem jeito, não é assim? Ah, meu esposo, padre, não tem mais jeito. Ah, meu filho, ah, minha filha. Ouvimos sim essas expressões, mas também quantos testemunhos lindos de mães, de esposas, de esposos, de filhos, que de joelhos no chão, com perseverança na oração, derramando lágrimas, alcançaram graças para as suas vidas. É ou não é? Talvez muitos de nós aqui no santuário, você em casa, tenha testemunhos assim, de pessoas que, olha, confiaram em Deus, esperaram em Deus, a cada dia foram vivendo essa renovação, esse encontro pessoal com Jesus, deste Deus que cumpre as suas promessas, que renova a sua aliança porque nos ama, porque acredita em nós. Deus não é homem. Estamos começando aí um novo ano político, né, no nosso Brasil, em muitas prefeituras, em muitas cidades. Quantas promessas foram feitas, é ou não é? Será que todas, ou a maior parte, serão cumpridas? Muitas das vezes não, né? Em alguns lugares sim, mas a nossa confiança não está nas pessoas. Naquele, naquela, naquele, não. Mas a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. E essa palavra, ela salta aos nossos olhos na primeira leitura da carta aos Hebreus. A esperança, que é uma das virtudes teologais, a esperança, a fé e a caridade. Das três, a esperança e a fé vão passar, mas a caridade permanece. O amor não acabará. E o autor escreve de forma muito bonita e até para nós entendermos, muito prática. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, assim como existem nos navios, nos barcos, que seja um barquinho pequenininho, existe uma âncora, né? Quando a pessoa que está ali conduzindo o barco, naquele lugar, ela chega, joga a âncora ali na beira do mar, ou nos grandes navios, né? Aqui, por exemplo, no Porto de Santos, né? Quantos navios imensos que estão ali esperando para embarcar, atracar ou sair, né? Ou ir embora com as cargas. Ele não está paradinho ali porque não tem uma âncora, ou várias âncoras que estão ali firmadas no chão, porque senão o vento, mesmo sendo grande, pode mudar a rota do navio.
E o autor da carta aos Hebreus fala a nós, a mim e a você, como é importante nós ancorarmos a nossa vida nessa esperança que tem nome, essa esperança que é Jesus nosso Senhor. Contra toda esperança, precisamos ter esperança. Quantas pessoas que encontraram esperança no momento de desesperança, de desespero. Quantas pessoas que tiveram a sua experiência com Deus, com Jesus, a partir de um momento de dor, de prova, de tribulação. E lendo essa leitura, quando traz essa palavra, não tem como não lembrar da carta encíclica Spe Salve, do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que escreveu no ano de 2007. Hoje, Papa Emérito, né? E eu fui lendo, eu trago um trechinho para vocês da importância da esperança na vida de nós cristãos. Ai de nós, se não fosse a esperança, não é? Ai daquela esposa, ai daquele esposo, daquela mãe, daquele filho. E nós cristãos que esperamos dias melhores, um mundo melhor. Porque para os homens talvez seja impossível, quantas guerras, quantas notícias ruins que vemos pelos meios de comunicação, mas para nós que oramos e rezamos e buscamos, às vezes até meio descrentes, né? Talvez, mas quando nós rezamos, permitimos que o Espírito renove em nós, como é bom a gente sentir essa esperança de que tudo pode ser mudado. E pode mesmo. Porque o que para nós é impossível, para Deus é possível. Escute só um trechinho e guarde no seu coração. E o Papa vai dizer: primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. A oração é o espaço onde a esperança brota e fecunda o nosso coração. Quando já ninguém mais me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado em uma extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. E agora o Papa fala um pouquinho sobre a vida de um cardeal da igreja que passou alguns anos preso, que passou alguns anos numa vida de solidão, na solitária, e conta para a gente o testemunho deste cardeal, que talvez muitos até conheçam, o cardeal Vantuan. E o Papa vai dizer sobre os seus 13 anos de prisão, 9 dos quais em isolamento, o inesquecível cardeal Vantuan deixou-nos um livrinho precioso, Orações de Esperança. Durante os anos de prisão, em uma situação de desespero aparentemente total, a escuta de Deus, o poder falar-lhe, tornou-se para ele uma força crescente de esperança, que depois de sua libertação lhe permitiu ser para os homens, em todo o mundo, uma testemunha de esperança, daquela grande esperança que não declina, mesmo nas noites de solidão. Olha quantos anos ele passou. E ali, você imagina ali, né? Quer dizer, ele era um cardeal, e ele até dizia no seu livro que ali era a sua catedral, né? Ali onde vivia. É um testemunho para nós, até arrepia, né? Só de pensar o que esse homem de Deus viveu, e deve provocar o nosso coração para nós também sermos homens e mulheres de esperança. Quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Que o Senhor renove em nosso coração essa esperança. Sobretudo para você que vive tempos de tempestade. Que você possa ancorar a sua vida em Jesus nosso Senhor. Mais uma vez, ainda que você já fez a sua experiência há muito tempo, todo dia é dia de nós renovarmos a nossa esperança em Deus. Diz um ditado que a esperança é a última que morre, não é? Quantas mulheres que queriam casar e o rapaz não chegava e chegou, né? Eu conheço histórias lindas de mulheres que
ficaram grávidas ainda, esperou em Deus, alcançou a graça. Poderia ficar aqui mais tempo partilhando, mas eu peço ao Espírito Santo que provoque isso no seu coração. Você que está aqui, você que nos ouve em casa, nos acompanha em casa. Precisamos acreditar que Deus tem dias melhores para todos nós. Mas às vezes nós precisamos passar sim pelas tempestades da vida. E aí sim lançar a nossa âncora, a nossa vida em Jesus nosso Senhor. A esperança que não decepciona, como diz São Paulo aos Romanos. Romanos 5:5. A esperança não nos decepciona, porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado em abundância. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!